Olá, irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live, mais um momento de culto ao Senhor, de adoração ao nosso Deus, onde nós estaremos pregando a palavra do Senhor, cantando louvores, adorando ao Senhor, cada um no seu lar, cada um na sua casa, e nós aqui transmitindo este culto, esse momento de adoração ao Senhor, por meio do Facebook aí, pastor Wagner Oliveira, e também pelo Instagram da Primeira Igreja Batista de Candial. Então você que está aí conosco, participando nesse momento, seja aí conectado com Deus, esteja buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, servindo a Ele, no seu lar, na sua casa, com a sua família. Nós vamos orar para iniciar este culto, esse momento de adoração ao Senhor, de culto ao nosso Deus. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, santo é o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento aqui especial de culto ao Senhor, onde nós estamos reunidos, cada um no seu lar, cada um na sua casa, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, na certeza de que Ele é soberano, que Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Conduz, ó Deus, tudo o que iremos fazer nessa noite. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler os versos de 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versos de número 42 a 47. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, fala da igreja primitiva, né? Lá do início do cristianismo. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e a partir o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é uma passagem aí que fala de como era a relação dos irmãos aí da igreja, a primeira igreja, né? A igreja primitiva, e Atos dos Apóstolos, onde inicia ali o cristianismo. E esses irmãos, eles perseveravam em oração, na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam em comunhão, eles mantinham ali a comunhão, ali cada um, ninguém queria ser melhor do que o outro. Essa é uma igreja digna de ser imitada, né? Nós precisamos imitar a postura dos irmãos ali da igreja de Atos, que nós aprendamos assim, né? Vamos cantar ao nosso Deus, adorar a Ele, né? Diz também que eles louvavam ao Senhor. Eles louvavam ao Senhor, eles viviam louvando, adorando ao Senhor, e é o que nós vamos fazer nessa hora, dizer que nós viemos para adorar ao Senhor, vim para adorar. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza
Adore aí na sua casa, no seu lar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Possamos estar adorando ao Senhor em todo o tempo. E há um caminho para a adoração. Nós precisamos deixar as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos desejos para adorar ao Senhor. Há um caminho para a adoração. Vamos cantar. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Amém. Então há um caminho para a adoração. E esse caminho é a renúncia. Precisamos renunciar a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas paixões, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque quando o ser humano ele não reconhece isso, quando ele se acha autossuficiente, ele não consegue adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque nós precisamos nos despojar de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, das paixões carnais, para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Nós precisamos, e o caminho é esse. A canção diz que há um caminho para a adoração. O caminho para adorar ao Senhor é reconhecer que Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Dar glória a Deus. Dar glória a Deus vai muito mais do que abrir os nossos lábios e glorificar, talvez em voz alta, como muitas pessoas acham, né, que glorificar a Deus é somente gritar, falar em voz alta, glória a Deus. Mas não é isso. É reconhecer que a glória pertence a Deus. Quando Herodes foi comido por bicho por não dar glória a Deus, por não reconhecer que a glória pertence a Deus, ele evocou, na verdade, a glória para si mesmo,
Tem muita gente aí evocando, pedindo, reivindicando glória para si mesmo, ou para o homem, para o ser humano, e não glorificando a Deus. Porque não adianta glorificar com os lábios e o coração está distante. Então é preciso glorificar com a vida. Herodes não glorificou com a sua vida. Então nós precisamos glorificar e reconhecer que Deus é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23, bem conhecido, né, de todos nós. Salmo 23, a palavra de Deus é uma palavra de refrigério, né? E eu sei que nesse tempo, nesse período, provavelmente esse salmo tem sido muito lido por muitas pessoas, porque de fato ele traz aí um alívio para as nossas vidas. Mas é preciso refletir um pouco sobre esse salmo. Eu estou aqui utilizando a versão NVI, uma versão que eu gosto desse salmo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando nós temos Deus como Senhor das nossas vidas e como nosso pastor, Senhor e pastor, Senhor dando a ideia de que nós precisamos submeter, precisamos a cada dia reconhecer Ele como Senhor, e o servo ele precisa obedecer ao seu Senhor. E como pastor também, ele guia, ele orienta, mas ele também usa o cajado para nos exortar. Então nós precisamos em todo o tempo reconhecê-lo como o pastor das nossas vidas, reconhecer que se temos o Senhor como nosso pastor, não teremos falta de nada. Eu gosto dessa versão por isso. Ela diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não é que a gente vai ter aí suprido tudo em todo o tempo. É possível que às vezes nos falte alguma coisa, mas quando a presença de Deus está nas nossas vidas, nós não sentiremos falta de nada. Não sentiremos falta de nada, porque a presença do Senhor é suficiente para as nossas vidas. É isso que nós nunca devemos perder. Ainda que a gente perca tudo aqui nessa terra, mas tendo a presença de Deus nas nossas vidas, isso será o bastante para a gente continuar a nossa caminhada, a gente continuar vivendo, continuar servindo ao Senhor em todo o tempo. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, interceder a Ele pelas nossas vidas, né? Por todos nós. Eu sei que esse tem sido um período, um momento que a gente tem orado mais, tem buscado mais ao Senhor, e que isso não cesse após o término dessa pandemia. Que a gente continue com a mesma devoção, com o mesmo desejo, com a mesma vontade de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, Pai amado, Pai de infinita graça, Pai de misericórdia, de compaixão, Senhor, nós agradecemos porque podemos contar com o Senhor como o nosso Senhor e o nosso pastor. E tendo o Senhor nas nossas vidas como pastor, direcionando os nossos passos, nós podemos ter a plena certeza que não teremos falta de nada, porque o Senhor nos fará andar em lugares verdejantes. O Senhor estará mostrando o caminho certo. Ó Deus, que ao ouvir a Tua voz, mostrando o caminho correto a andar, o caminho da justiça, o caminho da retidão, o caminho da santidade, o caminho da obediência, o caminho da devoção, que possamos, ó Deus, obedecer a Tua voz. Senhor, nós precisamos obedecer a Tua voz em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos recorrer ao Senhor, nós precisamos ser devotos do Senhor, buscar ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Ó Deus, nos ensine a viver isso, nos ensine, ó Deus,
a ser pessoas íntegras, verdadeiras. Nos ensine, Senhor, a olhar mais para a Tua Palavra, a estudar mais a Tua Palavra e, acima de tudo, colocar em prática os ensinamentos da Tua Palavra. Senhor, nós somos falhos, nós somos seres humanos limitados. Ó Deus, eu sei que o Senhor nos conhece, sabe de tudo que está no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, ó Deus, todas as nossas mazelas, tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus, o Senhor conhece. Nós podemos até esconder de uma outra pessoa, podemos escolher da nossa liderança, dos nossos pastores, dos líderes religiosos, de pessoas que nos admiram, podemos esconder as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas imperfeições, mas do Senhor nós não escondemos. A Tua palavra diz no Salmo 139 que o Senhor conhece, sonda e conhece os nossos corações. Antes que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos falar. Se nos escondermos em qualquer lugar, se formos para qualquer lugar, o Senhor sabe, o Senhor está, o Senhor nos vê ali aonde a gente estiver. Ó Deus, que possamos ter essa consciência e em todo o tempo, ó Deus, buscar agradar ao Senhor em tudo o que fazemos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, que nos aproximemos mais de Ti, que busquemos mais ao Senhor, que a nossa esperança esteja em Ti. Senhor, toma todos os Teus servos espalhados pela face da terra, Senhor, que todos possam estar em um só pensamento, como nós lemos, ó Deus, no texto da Tua palavra, nesse instante, ó Deus, da igreja primitiva lá de Atos, e todos estavam tendo tudo em comum, tinham o mesmo pensamento. Que o Teu povo, a Tua igreja espalhado pelo mundo inteiro possa ter o mesmo pensamento e possa buscar ao Senhor em espírito e em verdade e possa viver uma vida de devoção segundo os ensinamentos da Tua palavra. Isso é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus queridos irmãos. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos dizer que nós não olhamos as circunstâncias, que tudo isso que acontece no mundo não tem força para roubar a paz que está no nosso coração. A paz que só Jesus pode dar, né? Então nós vamos cantar: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Vamos cantar? Essa paz eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz eu sinto em minha alma, é porque eu sigo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, olha o Seu amor, Seu grande amor, que está alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, olha o Seu amor, Seu grande amor, não me guie por vista. Alegre estou, e ainda que a terra não floresça, estar olhando para as circunstâncias e se abatendo, que nós, segundo a palavra de Deus, o cristão não vive pelo que vê,
mas vives pela fé. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E se a gente serve a um Deus todo-poderoso, se nós somos cristãos, servos de Cristo, nós precisamos ter a esperança de que Ele fará mais do que nós pedimos ou pensamos. E as circunstâncias não vai mudar a nossa fé, não vai mudar. Assim como disse Abacuque, né? E nós vamos refletir um pouco daqui a alguns instantes no livro de Abacuque. E nós vamos cantar o que ele disse, né? Ainda que a figueira não floresça. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Nós vamos agora refletir na palavra do nosso Deus, na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, né? Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que Ele inspirou homens certos, homens que foram usados por Ele para registrar aquilo que Ele desejou, aquilo que Ele fez no meio da história. Deus, Ele age na história, né? Tem muitas pessoas que não crêem, mas nós cremos que Deus está no controle de toda a história, de tudo o que acontece com a humanidade, desde lá da criação até os nossos dias e até o final dos tempos, está no controle de Deus. Apesar de que Ele deixa que a gente viva aqui nessa terra, plantando aquilo que iremos colher, né? As nossas vidas aqui na terra, ela é um campo, né? Onde nós estamos a cada dia plantando, e aquilo que o próprio Jesus falou isso, né? Aquilo que o homem plantar, ele ceifará, né? Deus, ele não interfere nessa lei da semeadura, né? A gente sofre as consequências das nossas atitudes aqui nessa terra, né? Mas
Quando o ser humano, quando o povo, quando ele desobedece a Deus, quando ele age de forma errada, e que ele começa a sofrer as consequências do seu erro, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, tão compassivo, a graça dele é surpreendente e não tem como a gente explicar, que ele nos dá o privilégio da gente se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e com isso ele muda o curso da história, né? Quando o ser humano se arrepende, quando o ser humano busca, e a palavra de Deus está repleta de exemplos como esse. Quem conhece a Bíblia Sagrada, quem conhece a palavra de Deus aí vai saber de muitos momentos que Deus dá a oportunidade ao homem de se arrepender, desde lá do início, né? Quando Caim ali já estava planejando o mal contra o seu irmão, e Deus, sendo um ser onisciente, sabe de todas as coisas, né? Deus, ele falou com Caim: se procederes mal, o mal sobrevirá sobre ti, mas se procederes bem, tudo irá bem, né? Mas ele preferiu escolher fazer o mal. Ainda hoje a humanidade tem seguido esses mesmos passos, né? Uma boa parte da humanidade tem preferido seguir aí esses passos de Caim, né? De proceder mal, de fazer o que é mal, e nós precisamos seguir o exemplo correto, né? Seguir o que é bom, seguir a voz de Deus nos pedindo para fazer o bem. E nessa história, a palavra de Deus vai registrar aí que o seu povo, o povo escolhido por Deus, num dado momento eles eram um povo só, um único reino, e por conta de escolhas erradas, esse reino se dividiu: Israel e Judá, né? Nação do norte, nação do sul. Nação do norte, Israel, capital Samaria. Nação do sul, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E Israel, o reino do norte, sempre andou errado, e Deus levantou muitos profetas para denunciar o erro, para chamar o povo ao arrependimento, e esse povo muitas vezes voltava-se para Deus, mas depois se entregava aos ídolos, aos pecados, todo tipo de erro, se afastava do Senhor. A nação do sul, Judá, o reino do sul, foi um pouco mais temente a Deus, mas mesmo assim, por um bom tempo, eles começaram a seguir os passos da nação do reino do norte e começaram a desobedecer ao Senhor, e o Senhor também levantou profetas para denunciar os erros, para chamar o povo ao arrependimento. E Deus muitas vezes ele utiliza de muitos momentos na história, de situações, para chamar o povo ao arrependimento. Fazia o povo sofrer, enviava nações inimigas para guerrear contra o povo, para chamar o povo ao arrependimento. Também Deus enviava pestes, Deus enviava fome, Deus enviava gafanhotos, tudo para poder chamar o povo ao arrependimento. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo em Abacuque, a gente estudando um pouco a história de Abacuque, a gente vai ver tudo o que estava acontecendo naquele povo, naquela época. O povo estava sofrendo, havia uma corrupção generalizada na política, os governantes estavam se corrompendo, os reis se corrompiam, a sociedade toda estava corrompida, havia uma corrupção na religião, os sacerdotes, os homens de Deus, pessoas que tinham que fazer o bem, que viver a justiça, tinham que viver de forma honesta, estavam se corrompendo, estavam vivendo de maneira errada. E aí Deus levanta Abacuque para chamar a atenção daquele povo. E no início desse livro, Abacuque, ele, apesar de ter sido levantado por Deus, ser chamado por Deus, e ele olha para a sua nação, olha para o seu povo e não consegue ver uma solução. E ele vê que aquele povo estava sofrendo demais, e ele estava ali de mãos atadas. E ele pergunta a Deus: Senhor, por que o Senhor me faz ver toda essa opressão? Por que o Senhor me faz ver tudo isso que está acontecendo? Senhor, eu estou clamando, eu estou gritando para que o Senhor haja, para que o Senhor entre em providência. E o que estava acontecendo? Cada dia mais a corrupção aumentava, cada dia mais o povo sofria. Os pobres eram explorados pelos ricos, tinha uma situação assim generalizada. E a gente, lendo o livro de Abacuque, a gente fica parecendo que ele estava falando para a nossa época,
para o nosso tempo. Parece que Abacuque tinha aberto a janela para o nosso tempo, estava olhando para tudo que está acontecendo no mundo hoje, no nosso país, com a sociedade. A gente vê corrupções generalizadas aí no meio da política, no meio da sociedade, na religião, líderes que se vendem a mamon, líderes que escondem a verdade do povo, que não quer pregar a palavra, a verdade do povo, quer manter o povo alienado, o povo sem conhecimento da palavra, porque quanto mais o povo não tem o conhecimento, mais eles exploram. E a gente vê tudo isso acontecendo no nosso tempo. E acontecia na época de Abacuque, e o Senhor chamou a atenção daquele povo. O Senhor estava chamando o povo ao arrependimento. Todo aquele sofrimento que eles estavam passando é para que eles lembrassem do Senhor, para que eles se voltassem para o Senhor. E Abacuque agora está desesperado. Senhor, o que eu faço? Senhor, o Senhor não está nos ouvindo? Será que o Senhor não está nos ouvindo? E é nessa hora que o inimigo das nossas almas entra, né? Olha lá, Deus não se importa com você, Deus não ouve a sua oração. Por que você está na igreja? Sai desse lugar, rapaz. Por que tu vai continuar aí? Nessa hora que o inimigo aproveita. Mas nós precisamos entender que Deus age no tempo certo. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Deus age do seu jeito, da sua forma. E Deus, Ele responde às vezes com não. Às vezes a gente pede algo a Deus e Deus sabe que aquilo ali vai nos prejudicar e Ele responde com um não. Ele é soberano, nós precisamos lembrar de tudo isso. E o povo de Judá precisava lembrar disso, precisava voltar-se para o Senhor. E Abacuque está chamando a atenção. Só que agora Abacuque, depois de ver a resposta do Senhor, depois de ouvir a palavra do Senhor, muda a sua oração. Ele muda a sua oração. Vamos ler Abacuque 3. Vamos ler os versos de 1 a 4. Abacuque 3, versos de 1 a 4. Vamos ver o que Abacuque está pedindo agora, o que ele está orando, como ele ora agora, como muda o aspecto da sua oração depois que ele ouve a voz do Senhor, depois que ele ouve a palavra do Senhor, depois que ele entende como é que Deus age, como é os propósitos das nossas vidas. Que Deus age muito diferente. E aí ele falou lá a Jeremias, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nós precisamos lembrar disso. Deus não age segundo o pensamento do ser humano. O ser humano quer colocar Deus segundo os seus pensamentos, segundo as suas vontades, seus desejos. E Deus age como Ele quer, como Ele é. Nós que precisamos a cada dia compreender ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Só conhecemos a Deus, só conhecemos a Ele, a vontade dEle, conhecendo a sua palavra. E Abacuque agora compreendeu isso. Diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época, realiza de novo, aviva de novo em nossa época as mesmas obras. Aviva, Senhor, a tua obra. Faze conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temar, o santo veio ao monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. Seu resplendor era como a luz do sol, raios lampejam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Olha como ele muda a sua oração. Ele faz uma oração agora segundo aquilo que ele ouviu, a palavra do Senhor, a voz de Deus ao seu coração, e ele muda. E aí nós vamos fazer algumas reflexões. Vamos fazer primeiro, a primeira reflexão a gente vai falar do versículo 4. A gente vai voltando, né? Vai voltando. O versículo 4 fala do poder de Deus, do resplendor de Deus, da glória de Deus, que é insondável. Nenhum ser humano, nem a ciência, nada pode conhecer realmente todo o poder que esse Deus tem. A natureza, a gente vê aí, os Salmos fala, né, que a natureza, o céu proclama a glória de Deus, mas nem toda essa revelação, a natureza consegue realmente demonstrar todo o poder
desse Deus. A revelação verbal, a revelação escrita que nós temos, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mesmo que a gente conheça toda essa palavra, mesmo que a gente se esmere, que a gente tenha aí todo o conhecimento teológico preciso, possível, a gente não tem condições de realmente conhecer a Deus. Não esgota todo o conhecimento. Não existe aquela fala de que alguém aí é conhecedor de todas as coisas, chegou num patamar, não precisa mais estudar mais. Não. O poder de Deus é insondável. Ninguém consegue conhecer. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Então é um hino de louvor à grandeza de Deus, ao poder de Deus, e que Abacuque pôde conhecer um pouco. Abacuque pôde ver ali, através daquilo que ele ouviu, através da palavra de Deus, que ele ouviu, ele deu ouvido à palavra de Deus, e nós também precisamos dar ouvido, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos estar atentos à pregação da palavra de Deus, precisamos dedicar mais tempos à leitura, ao estudo, a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir, a estudar, a meditar, a buscar mais e mais a palavra de Deus. Foi isso que mudou a oração de Abacuque, foi isso que mudou a forma dele orar. E aí a gente vai agora fazer algumas colocações sobre a oração, sobre a associação da palavra de Deus com a oração, que não deve estar desassociada. A palavra de Deus e a oração, elas andam juntas, precisam andar juntas, porque eu preciso orar de uma forma que realmente esteja de acordo, segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Tem muita gente orando errado. Muitas vezes nós oramos errado porque nós queremos fazer uma oração ao nosso bel prazer, da nossa forma, do nosso jeito, segundo a nossa vontade. Nós queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Nós queremos submeter Deus à nossa vontade e não nos submeter à vontade dEle. E isso acontece porque há uma desarmonia entre a oração e a palavra. As pessoas estão dando muito mais crédito à oração do que à palavra. E é preciso unir, é preciso buscar os dois. Abacuque mudou o seu jeito de orar a partir do momento que ele deu ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Ele estava orando no início, questionando. Lá no início do livro, ele questiona por que tudo que estava acontecendo. Ele pergunta, ele diz que ele estava gritando e o Senhor não estava ouvindo. Para ele, havia uma aparente inércia de Deus, uma aparente inação. Deus não estava agindo para ele. Mas a partir do momento que ele ouve a voz do Senhor, e como é que nós ouvimos a voz do Senhor? Através da sua palavra, conhecendo a vontade dele, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo ao Senhor mais e mais. Em verdade, precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos nos santificar através dessa palavra, buscar mais e mais essa palavra. Não abandonemos a leitura, o estudo da palavra de Deus, precisamos estudar mais, precisamos conhecer mais, porque isso vai mudar a nossa forma de orar. Nós vamos entender que a nossa vontade, ela não é soberana, mas a de Deus é soberana. Que Deus não se submete à nossa vontade, mas nós que precisamos nos submeter à vontade dele. Nós precisamos entender isso, nós precisamos reconhecer isso e unir sempre essas coisas. O profeta ouviu a palavra de Deus, a voz de Deus. Ele deu ouvido, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos conhecer. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus está dizendo de uma forma, mas alguém fala de outro jeito lá, alguém dá um testemunho de outra forma, que está em desacordo com a palavra de Deus, mas porque aquela pessoa falou, porque a gente viu aquela pessoa falando com tanta convicção, a gente dá crédito. Mas a palavra de Deus está dizendo o contrário. Nós precisamos conhecer a palavra, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos conhecer. Nem tudo que vem por aí falando em nome de Deus é de fato de Deus. Se está em desacordo com a palavra, se não está
segundo os ensinamentos da palavra de Deus, nós precisamos refutar, descartar. Vamos ficar com a palavra, irmãos, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Abacuque deu ouvido à palavra de Deus e isso gerou nele uma mudança de pensamento. Ele começou a pensar diferente, a orar diferente, a lembrar que a vontade de Deus é soberana, a lembrar que mesmo que acontecesse tudo, que ele perdesse tudo, que aquele sofrimento não acabasse. Ele diz isso lá no final do seu livro. Mesmo que acabasse tudo, mesmo que não tivesse currais, vaca no curral, que fruto da vide mentisse, que acabasse com tudo, mesmo que ele continuasse vendo sofrimento, ele disse que todavia ele alegraria no Senhor. E é isso que nós precisamos lembrar, que Deus, Ele está conosco em todo o tempo, e ainda que nos falte tudo, se não nos faltar a presença de Deus, já é suficiente. Que Ele continue nos dando essa consciência, e nós precisamos ter essa consciência. Nós só teremos essa consciência quando a gente der ouvido à palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, que é soberana, sobre mim, sobre você, sobre todos nós. O povo de Judá estava sofrendo, e aquele sofrimento foi o próprio Deus que fez com que o povo passasse. O próprio Deus fez com que o povo passasse por aquele sofrimento, porque estavam desobedecendo a Deus, porque não estavam dando ouvido à palavra de Deus, estavam querendo viver de qualquer forma, estavam se associando com outras nações, estavam se corrompendo, estavam vivendo totalmente errados. E o Senhor chama a atenção através do profeta Abacuque. O profeta Abacuque também, depois que ele ouve a palavra de Deus, que ele ouve a Deus, que ele reconhece que Deus é soberano, que reconhece que Deus nunca deixou de agir, Ele sempre esteve agindo, Deus não para, e Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não para, Ele continua trabalhando. Nós é que às vezes não entendemos, nós é que às vezes queremos que Deus trabalhe ao nosso modo, do nosso jeito, da nossa forma, mas Ele continua trabalhando, Ele continua agindo. Então essa a atitude de Abacuque foi mudada porque ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a Deus e ele reconheceu que ele estava errado lá no início da sua oração, e agora ele ora de uma forma diferente, e a oração dele agora é uma oração humilde. Versículo 2 do capítulo 3, ele fala que ele ouviu a palavra do Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e temir. Eu tive temor dentro de mim. Ele agora se humilha, ele agora reconhece que ele é falho e que Deus é soberano e que Deus tem todo o poder e que a vontade de Deus é soberana. Eu temi ao Senhor, e agora até o pedido dele agora é diferente. Ele não pede mais pelos homens, ele não pede mais ao seu bel prazer. O pedido dele agora é em prol da obra do Senhor. O pedido dele agora é em prol da vontade do Senhor. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra no nosso tempo. Senhor, aviva os nossos corações. Entendeu? A obra do Senhor nos nossos corações. É isso que nós precisamos lembrar sempre. Que às vezes a gente pede muito ao nosso bel prazer. Nós pedimos muito para que a gente seja curado de alguma situação. A gente pede para que Deus resolva o nosso problema. A gente pede para que Deus abençoe nossa família. A gente pede para que Deus abençoe nosso emprego. A gente pede para que Deus faça isso e aquilo por nós, por isso. Mas poucas vezes nós oramos para que a obra do Senhor seja feita. Poucas vezes nós oramos para que o Senhor nos faça trabalhar para Ele. Poucas vezes nós oramos para que a pregação da palavra de Deus fortaleça nessa terra, nesse tempo. Poucas vezes. Não estou dizendo que não oramos, mas oramos muito mais ao nosso bel prazer. Porque o foco muitas vezes do cristianismo que nós pregamos e que nós estamos vivendo é um cristianismo antropocêntrico, em que o homem está sendo o centro. Porque Deus tem que fazer por mim, Deus tem que me abençoar, Deus tem que me dar, eu tenho que ser abençoado, eu faço para que Deus me abençoe, eu dizimo, eu oferto para que Deus me abençoe, eu faço porque
o cristianismo que a gente tem vivido tem sido um cristianismo antropocêntrico. Cristo não está sendo o centro, mas o homem está sendo o centro. E nós precisamos ter cuidado, porque não foi esse evangelho que Jesus pregou. Não é esse evangelho que nós precisamos viver. Não é esse evangelho que nós temos que pregar. O evangelho que nós temos que pregar é o evangelho de renúncia. Renunciar ao nosso eu. Renunciar a nós mesmos. É um evangelho de... muitas vezes nós entendemos errado, né? O evangelho que Jesus ensinou é um evangelho em que a gente tem que se desprender das coisas dessa terra. E aí a gente quer cada vez mais que Deus nos abençoe e nos dê as coisas aqui dessa terra. Não estou dizendo que a gente não deva orar pedindo algo ao Senhor, mas não deve ser o principal foco. Quando a gente coloca todas essas coisas como principal foco do evangelho, eu tenho que ir para a igreja para ser abençoado, eu tenho que ir para a igreja para que isso aconteça na minha vida. Eu estou mudando o foco do evangelho. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que buscar ao Senhor, porque não há um outro meio, não há um outro lugar, não há uma outra pessoa que possa me dar a salvação, só Jesus Cristo. Então, o evangelho na minha vida é o poder de Deus para salvar a minha vida. E aí, salvo Deus, se eu estiver obedecendo ao Senhor, se eu for obediente ao Senhor, que é por amor, isso deve ser por amor. A obediência ao Senhor deve ser por amor a Ele. Não é simplesmente por uma obrigação, mas é por amor, por amarmos a Ele. Deus que é misericordioso, Deus que é um Deus compassivo, aí Ele nos abençoa. Isso é muito bom. Nós somos abençoados por esse Deus, porque Ele é um Deus que nos ama. Ele nos ama e é um Deus de compaixão, que se compadece com as nossas necessidades. Mas o bem-estar, o gozar de uma boa saúde, o ter tudo que a gente quer aqui nessa terra, achar que a gente vai obter tudo aquilo que a gente deseja, que a gente pedir, não é o foco do evangelho. Não é. E Abacuque entendeu isso. Ele entendeu tão bem que ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele entendeu que o foco não era ele, que o foco não era o ser humano, que o foco é Deus, é a salvação em Cristo Jesus, que esse mundo é passageiro, que tudo que a gente conquistar, que a gente angariar, conseguir nesse mundo é passageiro, mas a salvação ela é eterna, e a salvação é em Cristo Jesus, e a salvação em Cristo Jesus é dada por meio de Deus, pela graça de Deus nas nossas vidas, e é um favor não merecido. Nós recebemos, não é porque nós merecemos, não é porque nós fazemos coisas boas e o Senhor nos deu a salvação, não, é um favor não merecido. Então o foco do evangelho, meus irmãos, nós precisamos lembrar, não é muitas vezes aquilo que a gente tem pregado, que a gente tem vivido. Precisamos rever os conceitos, precisamos conhecer. E Abacuque só conseguiu rever todos esses conceitos, só mudou o seu jeito de orar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser servo de Deus, no momento em que ele ouviu a Deus, ouviu a palavra de Deus. Quando a gente ouve, quando a gente conhece, quando a gente estuda, quando a gente busca a palavra de Deus, a gente muda também, a gente muda. Nosso foco muda, nosso foco passa a ser Jesus, Jesus passa a ser o centro de tudo. O Evangelho de Jesus passa a ser o centro de tudo. A pregação da palavra passa a ser o centro de tudo. A transformação de vida é muito mais importante do que uma cura. Porque tem muita gente que vai para a igreja para obter uma cura, é curado, mas não permanece. É por isso que Jesus, todas as vezes que ele curava, ele falava: não conte a ninguém. Porque ele sabia que as pessoas só iriam procurá-lo por causa da cura. Mas para a salvação, para o evangelho, ele dizia: preguem o evangelho de salvação, o evangelho de arrependimento. Então nós precisamos pregar. Nós, ao longo do tempo, fomos mudando o foco. E aí talvez por isso que a sociedade cobre tanto da gente. Porque o crente sofre,
porque o crente morre, porque o crente morre de coronavírus, porque às vezes nós mudamos o foco do Evangelho. Passamos a pregar um Evangelho de cura, passamos a pregar o Evangelho da teologia da prosperidade e deixamos de pregar o Evangelho de arrependimento, de salvação. Nós prometemos aquilo que Deus não prometeu. Nós pregamos e falamos aquilo que Deus não mandou a gente falar. As curas, os milagres são sinais, não são um fim em si mesmo. O fim em si mesmo é o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado na íntegra. Verdadeiramente Abacuque pôde perceber isso, ao ponto dele entender: não, Senhor, da agora em diante eu sei que mesmo se eu sofrer, da agora em diante eu sei que mesmo que me falte tudo, eu vou continuar me alegrando em Ti. Eu não vou Te buscar só por aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu vou Te buscar pelo que o Senhor é. E é esse o Evangelho que nós precisamos pregar. É esse o Evangelho. Jesus cura? Cura. Jesus nos dá muitas coisas que a gente precisa, se estiver segundo a sua vontade e pela compaixão dele, ele dá. Mas esse não é o foco do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é arrependimento. Aí a gente sai prometendo tudo isso e aí as pessoas às vezes não conseguem. Aí tem muita gente que fala assim: mas é falta de fé. Às vezes não, às vezes é porque Deus não tinha um propósito para curar, para fazer algo na vida daquelas pessoas. Nem todas as pessoas na época de Jesus foram curadas. Jesus curou alguns leprosos, mas não curou todos os leprosos. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Muitos dos apóstolos, muitos dos discípulos, muitos dos servos do Senhor tiveram enfermidades, morreram de enfermidade de velhice e tudo. Porque eles entenderam que o foco do Evangelho não é isso. Quando estivermos aqui na terra, nós passaremos por tudo isso, queridos. Mas a gente não deve prometer. Aí existe muita gente frustrada aí no mundo, porque foram para a igreja, porque o pastor, porque alguém prometeu que ele ia ser curado, que ele ia ter os seus problemas resolvidos, e não resolveu, e não aconteceu, e aí ele se frustrou, e aí ele sai falando mal da igreja, porque nós prometemos aquilo que a palavra não prometeu. A cura acontece se for um propósito de Deus. Se for um propósito de Deus, se a gente tiver, olha o que Jesus fala: tudo aquilo que pedires em meu nome, segundo a vontade dele, segundo a vontade dele, recebereis. Se tiver um propósito, se a gente pedir segundo a vontade do Senhor, se a vontade dele for essa, se o propósito dele for nos curar, para que através dessa cura o nome dele seja glorificado, aí sim acontecerá a cura, acontecerá a resolução dos problemas. Mas o Evangelho é para a salvação, o Evangelho é para a transformação de vidas, e Abacuque entendeu isso. Abacuque queria que Deus, ele gritou ao Senhor, queria que Deus intervisse naquela situação, acabasse com todo aquele sofrimento naquela hora. Mas depois que ele ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus, ele entendeu que os sofrimentos são pedagógicos. Os sofrimentos são pedagógicos, nos ensina a depender mais de Deus, nos ensina a buscar mais o Senhor, nos ensina a viver uma vida mais de devoção ao Senhor. Se acabarem todos os problemas do homem aqui nessa terra, ele não vai querer buscar mais a Deus. E mesmo que acabe, nós não devemos buscar a Deus só por isso. Devemos buscar pela salvação em Cristo Jesus, que o Evangelho garante isso. O Evangelho de Jesus que ele pregou garante salvação, e isso mediante ao nosso arrependimento, que nós possamos entender isso. E aí sim, quando a gente entende isso, através do conhecimento da palavra de Deus, entendendo a vontade de Deus, entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida, nós podemos fazer a mesma oração de Abacuque. Podemos fazer. Às vezes nós falamos da boca para fora, né? Cantamos, mas o nosso coração está dizendo: não, mas eu quero minha cura, eu quero a resolução dos meus problemas, eu quero. Não, Senhor, faça a tua vontade. Jesus nos ensinou, irmãos, Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade. Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani, ele foi tentado, né? Pelo seu lado humano, ele foi tentado a desistir da sua missão, mas ele entendeu que era a vontade de Deus que tinha que prevalecer. Ele poderia falar: Senhor, como muitas vezes nós fazemos, né?
eu não aceito. Às vezes a gente faz isso, né? Senhor, eu não aceito esse sofrimento, eu não aceito essas coisas. Jesus nos ensinou totalmente diferente. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus é soberana, queridos. A vontade de Deus é soberana. E nós precisamos nos submeter a ela. Abacuque compreendeu isso. E nós precisamos compreender também. Esse sofrimento que o mundo está passando, que a humanidade está passando, nós queremos o fim dele. Nós queremos. Mas precisamos orar a Deus que Ele faça a vontade dEle. Que Ele faça a vontade dEle. Oramos, pedimos, intercedemos. Mas Abacuque também estava passando pela mesma situação da gente. Ele chegou a gritar: Senhor, estou gritando, mas o Senhor não me ouve. Mas depois ele pôde entender que a vontade de Deus é soberana. Nós precisamos entender também que a vontade de Deus é soberana, mesmo que a gente não entenda em alguns momentos, mas nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Pedir: Senhor, faça a tua vontade e nos ensine a compreender a tua vontade. Nos ensine, ó Deus, a nos submeter à tua vontade a cada dia. E que essa seja a nossa oração, em harmonia com a palavra de Deus. A nossa oração nunca deve ser ao nosso bel prazer, segundo a nossa própria vontade, querendo os nossos próprios desejos, mas sempre em harmonia com os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus foi para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando e nos livrando de todo mal. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, eu sei que nós, seres humanos, somos falhos, somos, ó Deus, limitados, e também, ó Deus, temos os nossos desejos, as nossas vontades. Às vezes, ó Deus, nós somos tentados a querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma. Às vezes, ó Deus, nós aprendemos, não sei como, não sei com quem, ó Deus, a pregar um evangelho diferente daquele que o Senhor nos ensinou. Ó Deus, perdoa, nos perdoe, ó Deus. Nos ajude a Te conhecer mais e mais, a conhecer a Tua vontade, ó Deus, a conhecer a Tua palavra, a ouvir a Tua voz, ó Deus, para que mude o nosso jeito de orar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de ser cristão, ó Deus. Nós precisamos, e a Tua palavra nos ensina isso. Nós cremos que a Tua palavra nos ensina. Possamos, ó Deus, estar sempre orando sem cessar, mas também, ó Deus, buscando o conhecimento da Tua palavra, para não estar orando errado. Continua abençoando o Teu povo, continua abençoando a Tua igreja, e que a Tua vontade, ó Deus, prevaleça nas nossas vidas. A Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Faça a Tua vontade nas nossas vidas. Faça a Tua vontade e nos ensine a compreender a Tua vontade. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Deus continue nos abençoando.